Como bem diria Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, vivo num museu de grandes novidades. Mas também ele disse, o tempo não para. É pra honrar e respeitar a minha história que eu trouxe aqui hoje, um cara que pra mim foi essencial. E a gente vai começar a conversar sobre uma pauta que pra mim também é essencial. Com vocês... Tcharam! Porque assim, eu só trago quem eu amo, porque quem eu não amo eu não trago, óbvio, né? Então assim, esse é Eduardo Bittencourt, meu professor de História do Ensino Médio. Aí você deve pensar, por que essa coach louca trouxe um professor de História do Ensino Médio dela pra poder falar aqui? Porque eu acredito muito que a gente tem que se conhecer, e pra gente se conhecer a gente tem que olhar pra nossa história. Eu não sei quem sou se não sei quem fui. Ponto. E aí é porque... E por quê? Ele me ensinou a olhar pra trás com carinho, com um senso crítico e com um querer e um gostar de fazer diferente, que eu trouxe ele hoje pra falar de uma pauta que pra mim é muito sensível. O papel do homem no feminismo. Então, vamos lá? O que você acha sobre o assunto? Primeiro, Eduardo, tem que você apresente quem é você, o que come, onde vive, onde mora, cadê minha tirá? Vamos falar? Pois é, meu nome é Eduardo, sou professor de História há alguns anos. Suficiente. Não tantos anos. Nem tanto, eu sou novinha, né? eu sou jovem, não venha não querer entregar a minha idade. Tá bom, 2 anos. Não, só 10 que eu formei. E aí, pra mim, imagine, né? Mas tudo bem. Sim. Pois é, tô aí, professor de História, à disposição de vocês, alunos. Ah, sempre mesmo. Du, qual a origem do movimento feminista? Como é que isso surgiu? Porque hoje a gente ouve muito que o feminismo é mimimi de mulher, que não é bem assim, que mulher já trabalha, já sai de casa, já bebe, já faz várias coisas. Claro que não existe machismo. Por que existe machismo? De onde é que vem isso? Então eu queria entender realmente, porque a gente no currículo escolar regular a gente não tem essa discussão mais profunda. Então eu queria entender de onde veio o movimento feminista, por que ele surgiu, como é que isso se formou assim. Na verdade, se a gente acompanhar a história, nas mais diversas civilizações, a gente pode notar que a própria noção de gênero ela muda muito, né? A gente tenta padronizar, né? Mas a gente vai ver que no Ocidente contemporâneo, homem e mulher significam alguma coisa, mas na Grécia era bem diferente, em Roma nem se fala. Se a gente for para a Pérsia, se a gente for para os índios daqui, a gente vai ver relações surpreendentes até diante dessa pauta um pouco de hoje. Mas dentro aqui do mundo ocidental, desse grande raio aí, a gente vê que as mulheres já lutam por mais direitos e pela sua própria visibilidade na sociedade há muito tempo, há séculos. Desde antes das pautas mais objetivas surgirem. A gente pode ver mulheres lutando pelo seu direito desde a Revolução Francesa, onde elas têm a participação decisiva, que a gente esquece da participação dessas mulheres. Fala de novo ali. Que a gente teve o quê? Eu não entendi. Mulheres tiveram o quê? A participação decisiva, Obrigada. né? As mulheres no mercado, uma das cenas mais emblemáticas da Revolução Francesa, inclusive que colocaram essa pauta ali para a discussão dos revolucionários franceses, ali na aurora da contemporaneidade, e que delicadamente os homens disseram, depois a gente discute, né? Mais uma vez. Aí a gente adia a discussão, mas a gente vai ver que ressurge, né, um movimento feminista com muito mais força no contexto do sufragismo. Os homens já tinham conquistado a ampliação do direito de voto e as mulheres continuavam com aquela pauta do depois a gente discute. E aí o que é que acaba acontecendo? Você tem sufragistas... Eu tô rindo pra eu não chorar, só pra falar aqui, viu? Só pra falar. Só pra dar um humor, mas o negócio não era fácil. E tinha sufragistas de todo tipo, né? Desde a Inglaterra botando bomba, até aqui no Brasil, né? Queimando sutiã e coisa do tipo. E sempre com atitudes que causavam uma repercussão muito grande no mundo masculino, sentiam o impacto disso, porque o movimento feminista ele sempre conseguiu criar uma solidariedade entre pessoas de origem social diferente. Isso é talvez um dos grandes trunfos do movimento feminista ao longo da história, que é o fato de você começar com uma pauta pró-mulheres, às vezes por um setor das operárias, como no caso de São Paulo, que a gente tem um exemplo que vai dar uma deputada eleita na primeira eleição, que as mulheres puderam votar, e começa ali pelas operárias, mas vai penetrar até a elite paulista, e vai fazer uma grande aliança interclasses feminina, que acaba pressionando os homens a ponto do sufrágio feminino ter sido aprovado primeiro no Brasil do que na França.
E eu amo Getúlio Vargas por isso também. Um filme que agora você falou dos sufragistas, tem um filme chamado As Sufragistas, que fala muito dessa luta na Europa. É muito bacana. Mostra, inclusive, o papel dos maridos apoiando essas mulheres. Porque tem marido que apoia, é maravilhoso. Tem marido que não apoia, mas tem marido que apoiava, então era muito bom. Porque, como o Dudu falou logo quando ele chegou, o Dudu que a gente chama ele assim desde sempre, então Dudu. Como o Dudu falou quando ele chegou assim, o interlocutor do feminismo é o homem machista. Então a gente, né, precisa ampliar essa discussão com quem adia a discussão o tempo inteiro, porque pra depois é mais confortável do que agora. Mexendo no time que teoricamente está ganhando realmente é sempre mais complicado. Quando a gente para pra pensar, a mulher conquistou o voto, ok. Eu percebo assim que a gente, apesar de ter tido muitas conquistas e boas conquistas relevantes, como o voto, a gente ainda é muito joguete social, assim, do tipo, hoje eu vejo mulheres abrindo a boca pra dizer, mas não precisa ser feminista, isso é exagero. Aí eu percebo, assim, como esse pensamento machista, estruturado realmente, coloca na nossa cabeça que essa solidariedade que é intrínseca a nós é algo negativo, porque a gente é sempre educada. Mulheres são inimigas de mulheres, mulheres disputam com mulheres, mulheres são falsas, mulheres são isso, mulheres são aquilo. E é uma forma de deslegitimar a nossa imagem para que a gente não lute para ser aquilo que a gente nasceu para ser, que é ser solidária. Porque no todo a gente consegue mesmo agregar muito. Quando a gente para pensar nisso, como isso foi acontecendo essa questão do tipo, você precisar de um homem falando de feminismo para ter credibilidade para falar do assunto, por exemplo. Não que no caso do seja isso necessariamente, mas eu preferi tratar do assunto com um homem porque, não só porque ele tem conteúdo histórico, mas porque eu sei que os homens vão ouvi-lo. E a minha ideia é fazer com que eles ouçam, sabe? Aquela coisa assim, tipo, eu sei a minha pauta, mas eu preciso que mais pessoas ouçam, mais pessoas entendam. Então, esse movimento de deslegitimar e criar, como o meu professor de história do ensino médio me ensinou, a história é contada por vencedores. Então, como é que a gente percebe como é que essa trama é forjada ao longo da história? Como é que ela vem sendo construída? Não, se a gente for entender assim, o conservadorismo ele sempre tenta vencer os movimentos sociais, se você for ver, não uma pauta única, ele se molda ao longo do tempo, né? E isso é o que mais cria obstáculos para eles. E é a mesma coisa com o feminismo. Né? Se conseguiu votar, tá bom, mulher, não precisa mais de nada, volte para casa, já demos isso. Mas ao mesmo tempo, vamos lembrar que tinham restrições absurdas às mulheres até pouco tempo atrás, até os anos 70, né? Inclusive proibido de jogar futebol, sabe? Marta, coisas absurdas. Não existia, você tá entendendo, né? Marta, não existia. Eram coisas absurdas que você tinha. E o conservadorismo ele vai se adaptando também às fragilidades apresentadas pelo outro lado, sempre. Né? E por isso que os movimentos têm que ter muito cuidado em como eles agem. Uma coisa que é muito complicada no movimento feminino é que uma das pautas sempre é a representatividade. Né? Uma das manifestações do machismo sempre é negar a voz às mulheres e negar as posições de liderança. Certo? E isso, no movimento em si, é que não pode ser negociado. Né? Como eu digo, em passeata feminista só fala mulher, óbvio. Né? Em palestras do movimento feminista que falem as mulheres. Certo? Os homens devem ir, ao mesmo tempo que teve essa onda de discussão no Brasil, que eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo. Sim, claro. Eu vou lá, inclusive já fui várias. Fazer o quê? Bater palma, aplaudir, incentivar, dizer, rapaz, que fantástico, sabe? Querer que isso seja passado pelas novas gerações, né? Querer que mais mulheres se vejam enquanto protagonistas de um movimento. E claro que o conservadorismo ele sempre vai espreitar para pegar qualquer contradição presente e tentar de novo desmontar, deslegitimar, fazer com que esse movimento perca força e por aí vai. É uma pauta que não pode parar, ela tem que sempre estar aí atenta para enfrentar os desafios do conservadorismo, que normalmente tende a fazer isso, é dizer, já tá bom, já chega, não precisa de mais nada, vocês já conquistaram, vocês estão querendo privilégios. Isso não é uma pauta nova. Você pega os caras do homem do século XIX já falava isso, né? Negar as coisas para as mulheres, coisas do tipo. Tá? Porque se confunde a ideia de feminismo real, que é uma busca por direitos e tratamento igualitário, e tratar igualmente, tratar desigualmente os desiguais, e é por isso que a gente busca algumas condições realmente diferenciadas, porque quem vai ter filho é a gente, então a gente precisa ter licença maternidade sim, mas a gente precisa ter a segurança de que a gente vai poder voltar para o trabalho. A gente precisa ter a oportunidade de ocupar um cargo de liderança, apesar da gravidez também, que são questões que às vezes parecem, não, mas é porque fica 6 meses fora da empresa, tem filho pequeno, filho liga, adoece, não sei o quê.
quando a empresa se prepara para isso, eu te digo, não tem ninguém mais aguerrido pro trabalho do que uma mãe que acabou de voltar. Porque ela tem agora uma vida que depende dela. Então, assim, é um contrassenso você achar que isso é um problema, ao contrário de, na verdade, uma nova motivação. Eu sempre digo, motivação vem de dentro, não é o líder que motiva ninguém. O líder tem que ter o trabalho de não desmotivar. O cara tem que não desmotivar, não precisa ser aquela pessoa que poda, mas a motivação vem de dentro. E eu acredito, pela transformação do meu filho ver na minha vida, que filho é uma motivação interna muito forte. Quando a gente quando eu olho assim, essa questão do movimento como um todo, eu acho que deslegitimam muito a discussão, dizendo assim, porque as mulheres querem ter supremacia sobre os homens, que o machismo é a supremacia dos homens sobre as mulheres e o feminismo seria a supremacia das mulheres sobre os homens. E aí? Isso é verdade? Mas, fala, Bial. É mais uma estratégia do pensamento conservador, né? Querer dizer que, na verdade, você não está atacando, você está sendo atacado, né? Repare que não só em todas as pautas conservadoras eles querem construir a ideia, mas as feministas estão me atacando. Mas essas minorias estão me atacando, então eu só estou reagindo. Então, isso, na verdade, é quem já está preparando a ideia de que vai agir de forma não muito democrática, né? Já se prenuncia nesse preâmbulo a ideia de que eu vou reprimi-los, mas é porque eu fui atacado primeiro, né? Pelo amor de Deus, gente. A luta das mulheres, claro que você tem uma ou outra minoria aí defendendo uma ou outra pauta que talvez não tenha muita sustentação, mas é uma luta em busca de uma igualdade que ainda mais em países como o Brasil está muito distante, sabe? Se a gente tem... Mas o Brasil é um país tão justo, tão maravilhoso, a gente tem o que aqui? Eu não entendi isso. Mas se a gente... Pois é, a gente tem que entender o seguinte, se a gente tem, por exemplo, uma cultura brasileira que talvez um extrato um pouco mais educado, que não chega a 5%, 10% da população brasileira, sim, as pautas não se pode mais ser explicitamente machista, vamos lembrar que a gente está num país em que a cultura machista ela nas periferias de todas as grandes cidades, cultuada abertamente, ensinada ainda abertamente às crianças, que existem números assustadores de violência praticada contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Isso daí não é algo que se possa negar ou que se possa pensar que a gente está perto de, enquanto sociedade, não apenas pelas mulheres, enquanto civilização, a gente precisa de uma pauta que faça com que a gente tenha um maior respeito por elas, para que a gente seja uma sociedade melhor. Quando você para pensar nas vantagens do feminismo para os homens, você consegue pensar em alguma coisa? 40 mil, cara. Então vamos listar, umas 10. Certo. Você tem 40 mil, 10 é fácil. Não, existem coisas que são ótimas. Primeiro, uma mulher empoderada, uma mulher com autoestima é mais feliz, né? A felicidade, ela se multiplica, né? Então, imagine como é ótimo conviver com pessoas felizes, né? Pessoas mais felizes, pessoas no caminho da sua própria realização, né? Então é óbvio que quando você tem uma cultura de valorização da mulher, ou seja, de confronto com um ideário machista, misógino, coisa do tipo, você tem ganhos números aí, né? Mas reparem, isso também é uma coisa que os homens têm que entender, né? Sim, essa geração masculina que ficou um pouco assustada com as mulheres empoderadas, eu acho que isso já passou, né? Essa pauta é meio antiga, Eu digo sempre que a masculinidade é o órgão mais frágil do homem. Não é, o órgão da mulher mais frágil é até o bolso, mas do homem é a masculinidade. Ele defende, tudo ameaça essa tal dessa masculinidade. E assim, eu enquanto mulher percebo assim, as vantagens para os homens, por exemplo. Os homens se tornaram mais próximos dos filhos, porque se permitiram ser pais presentes, pais amorosos, sentir as coisas e assim, vivenciar a vida dos filhos com mais cuidado. São mais participativos no todo, assim, participam em casa, se sentem úteis e se sentem parte, pertencem àquilo, não estão em casa apenas para passar e para ver a esposa ou para prover. A questão também da obrigação de prover. A partir do momento que a mulher se torna produtiva, você não tem mais aquele peso de você ter que trazer necessariamente um único sustento para casa. Os homens, inclusive, infartavam nos trabalhos e tinham um índice de infartos de doenças cardíacas muito grandes, porque eles tinham essa carga toda, o estresse todo da vida estava com eles,
E é uma desvantagem pra gente, mas é uma desvantagem que eu acho que a gente tem que realmente dividir o peso. Porque hoje as mulheres infartam mais do que infartavam há 50 anos atrás. A gente tem mais doenças coronárias hoje do que tínhamos há 50 anos atrás. Mas tudo bem, é o pró e o contra do todo. Então, assim, eu enquanto mulher, eu sempre digo, cara, se permita sentir, se permita ser, se permita perceber. Você não vai ser menos homem se você se mostrar frágil. A vulnerabilidade, inclusive, conecta. Quando uma pessoa demonstra que tá vulnerável, a primeira coisa que a gente faz é vamos se unir em torno daquela pessoa e proteger ela. E os homens são educados a esconder as vulnerabilidades que eles têm, porque ser vulnerável é ser frágil, e homens não são frágeis, homens são fortes. Então, mas esse é um grande problema. A gente também tem que entender que quando a gente está falando que é importante para os homens entender a pauta das mulheres, é também porque a gente precisa, pelo amor de Deus, ressignificar masculinidade. Não dá pra gente ainda querer defender uma masculinidade com padrões do século XIX. Né? Tente pensar também aí, poucas coisas a gente defende com padrões de 200 anos atrás, porque a masculinidade ficaria congelada no tempo. Pelo amor de Deus, o ser homem não se trata de ter autoridade sobre a mulher, uma autoridade inegociável e coisas do tipo. Não, pelo amor de Deus. A gente precisa ressignificar isso. E o problema que talvez a gente não entenda é que como a cultura brasileira ela é muito machista, quando você ameaça essa pequena fonte de poder masculina, o homem reage como se você tivesse a ponto de matá-lo simbolicamente. Cara, você não é só isso. Pelo amor de Deus, não é o fato de ser machista que ele faz muito. Pelo amor de Deus, vamos evoluir, gente, né? Bola pra frente, né? Mulher tá aí dando show de bola, a gente ficando pra trás, meu Deus. Eu sou obrigada a concordar, né? Só me resta dizer o quê? Concordo. Quando eu paro pra observar no meu comportamento, às vezes eu me vejo meio bem reativa. E eu acho que é até um pouco natural uma forma de defesa também, né? Porque você leva a porrada o tempo todo, que acaba que você faz assim, vou me defender, sabe? Como é que a gente... O que é que você diria pra nós mulheres, assim, pra que a gente consiga ser mais ouvida? Lógico que a gente não dá pra ficar pedindo licença o tempo todo pra você fazer ouvir. Só que existem algumas estratégias que talvez tenham feito mais sentido do que outras. O que é que você percebe, assim, que pode fazer com que o nosso discurso se torne mais amplificado e mais coerente, assim? Coerente eu acho que já é, mas assim, mais audível a esses ouvidos tão sensíveis. Primeiro a gente tem, eu acho, claro, um homem dando conselhos de forma... Mas eu pedi, então pode dar. O que fizer sentido fica, o que não fizer sentido passa, é simples. De que, primeiro, ter claro quem é o interlocutor, né? Então, tem que saber para quem se está falando, né? Então, esses homens que estão se sentindo pressionados simbolicamente, precisa ser assim, o objeto da preocupação da fala feminista. Preocupação não necessariamente cumplicidade, Sim. mas é necessário que se tenha claro para quem se está falando, até para entender as reações, né? Porque afinal de contas o objetivo não é destruir os homens, é conviver com homens que não sejam machistas, né? Então, para chegar lá, é necessário também perceber quem são os machistas, né? As fragilidades que eles escondem, né? Agora, claro, sem nunca compactuar com as violências e com os abusos e coisas do tipo, né? Para isso, a fala feminina, ela, quanto mais agregadora for, melhor. Ser agregadora da feminilidade, da diversidade feminina que existe também na sociedade, né? Tentar fugir das caricaturas que o movimento conservador quer construir. Sim. Então, ele quer sempre pegar conceitos até infantis, mas que conseguem afastar mulheres do movimento feminista, né? Conceitos, feminista é feia, feminista não Só linda, desculpa, eu casei. Tá, vamos lá, quer mais? Feminista é pobre, Não sou exatamente rica, mas tô bem. Não tô exatamente pobre. Mas a gente precisa acabar com isso, né? Porque, por incrível que pareça, dá certo. E é uma estratégia conservadora para desagregar, né? Você acaba construindo ali a ideia de que para ser feminista você precisa comprar uma pauta 100% também integrada com coisas que nem todas as mulheres concordam, e você acaba desagregando aquele maior potencial do movimento feminista, que é, como eu falei, a capacidade de unir pessoas e mulheres de uma diversidade social incrível. O que hoje se chama de sororidade, né? A questão da empatia, a capacidade das mulheres de serem empáticas e de unirem outras mulheres e outras pessoas e a sociedade como um todo. E homens. E homens. Simpatizantes.
O que eu percebo muito assim, não existe, o feminismo é a busca de igualdade plena. Você só consegue essa igualdade plena se você tratar os desiguais desigualmente nas medidas das suas desigualdades. Aprendi isso no direito, mas trago isso para a vida. Não existe igualdade. Todo mundo no sistema tem algum diferencial em relação ao outro e tá tudo bem. Eu não tenho como tratar o Eduardo da mesma forma como eu trato meu marido, se eles, apesar de serem homens, hétero e tal, tem referências de mundos diferentes. Então, assim, eu preciso ter a forma de falar e às vezes, como a gente quer ser entendido, como a gente quer ser ouvido, a gente às vezes chuta a porta de uma forma que não agrega e que Chacrinha já falava, quem não se comunica se trumbica. Sem uma comunicação eficiente a gente não consegue mudar o ponto de vista do outro, então a gente precisa conseguir a permissão do outro mundo, a gente tem que conseguir a permissão do outro universo que a gente quer atingir, mostrar a eles as fragilidades que eles têm, as benesses que eles têm, trazer as benesses deles pra todo mundo e curar as fragilidades. Então assim, a partir do momento que a gente cura essas fragilidades que o Eduardo falou, de você parar de imacular uma masculinidade do século XIX e trazer um homem 4.0, um homem atualizado, um homem do século XXI mesmo, a gente consegue sim agregar todo mundo e fazer uma pauta muito mais congruente com a sociedade que a gente quer construir. Eu acho que dentro da pauta feminista ainda tem a questão do feminismo negro, que é uma outra parcela que a gente tem que ver, porque entre mulheres brancas e mulheres negras existem diferenças sim, e as mulheres brancas precisam ter consciência dos seus privilégios, porque entre os homens brancos e os homens negros existe um abismo, só que as pessoas não ignoram. E aí as mulheres com a ideia da sororidade, meio que disfarçam isso tudo, mas ainda precisamos ter um olhar mais cuidadoso e mais cauteloso. E hoje, como eu trabalho com treinamento de equipe, desenvolvimento de carreira e tal, o que eu percebo? As características femininas estão sendo cada vez mais valorizadas no perfil da liderança. Porque o autocontrole, a questão do agregar, da empatia, tem sido muito buscada em perfis de liderança e os homens estão sendo obrigados a se adequar, porque senão eles vão perder os cargos de liderança. É fato. Já entenderam que ter filhos não é um problema. Então, essa questão que você falou de atualizar esse perfil de masculinidade é algo muito importante no todo, inclusive para o mercado de trabalho. Enfim, muito obrigada. Tá, disponha. Tamo aí, sempre. Enfim, ele é um amigo que eu vou levar para a vida inteira. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Assistam, curtam, compartilhem, comentem. Se quiserem saber mais de algum momento da história ou saber mais do próprio Eduardo, alguma dúvida da vida de professor, sei lá, qualquer coisa. Alunos, se quiserem que eu faça alguma pegadinha com ele, fala aí que eu trago ele de volta. Comenta aí, traz o Du que a gente traz ele de volta. Obrigada. Se inscreve no canal, hein? Beijo. Valeu.